I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, tá? Vamos aprender a relacionar as medidas do seno e cosseno e também da tangente e cotangente, assim como também de ângulos complementares. Tá? E vamos aprender a calcular alguns dessas razões trigonométricas para ângulos conhecidos, tá? Como ângulos de 30, 45 e 60 graus, ok? Então vamos lá. Olha, seno, cosseno, tangente e cotangente de ângulos complementares, tá? Vamos ver o que significa isso. Vamos considerar esse triângulo retângulo aqui, ok? De ângulos A, aqui um ângulo A, aqui um ângulo B, aqui um ângulo C, tá? Então já sabemos que as somas dos ângulos internos, ou seja, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, a medida desses três ângulos, a soma deles tem que dar igual a quantos graus? 180 graus, não é isso? Bom, esse é um triângulo retângulo e ele é reto aqui, ó, em A, tá? Ele é reto em A, ou seja, o ângulo A, ele vale 90 graus, tá? Então, podemos tirar o que daqui? Podemos tirar que a soma dos ângulos B, tá? B mais C é igual, se aqui o A é 90, então B mais C também tem que ser 90, né? Para essa soma desses três ângulos dá 180. Então B mais C, ó, equivale a 90 graus. E sempre quando isso acontece, a soma de dois ângulos for igual a 90 graus, esses ângulos são chamados de ângulos complementares, tá? Então são A, B e C são ângulos complementares, ok? E aí, vamos aprender a relacionar a medida de ângulos de seno e cossenos, tá? De esses ângulos complementares. Vamos para cá, ó. Vamos supor que a medida desse lado AB seja C, a medida do lado AC seja Bzinho e a medida do lado BC seja esse valor aqui, ó, Azinho, tá certo? Então, quem seria o seno do ângulo B? O seno deste ângulo B, a gente já viu que é cateto oposto, ou seja, B, né? Então aqui é B sobre a hipotenusa, que é A, tá? E outra coisa, ó, quanto é o cosseno do ângulo C? Cosseno do ângulo C é cateto adjacente B, tá? Então B sobre a hipotenusa A. Tá? Então, essas medidas aqui, ó, se você perceber, o seno é B sobre A, cosseno igual a B sobre A. Isso implica que o seno do ângulo B vai ser igual ao cosseno do ângulo C. E vamos ter essas características, tá? Sempre que os ângulos B e C forem ângulos complementares. Se eles são complementares, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, tá? Vamos para a segunda aqui. Quem seria seno de C? Aqui está o ângulo C, ó. O seno é cateto oposto C sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. A hipotenusa A. Quem seria o cosseno de B? Cosseno do ângulo B é cateto adjacente C sobre a hipotenusa A, né? Então, ó, seno de C é C sobre A e o cosseno de B é C sobre A. Ou seja, o seno de C vai ser igual ao cosseno de B, tá certo? Então, ó, também esta característica só vai ocorrer se esses ângulos B e C forem complementares, tá certo? Não esqueça disso. Se os ângulos forem complementares, os senos de um vai ser igual ao cosseno do seu complementar, tá? A tangente de B. Quem seria a tangente de B? Ó, B está aqui, a tangente é cateto oposto, que é B, sobre cateto adjacente, que é C, B sobre C. Quem é a cotangente? Tá? Estamos falando aqui pela primeira vez da cotangente, mas a cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto, tá? Cateto adjacente, cadê o ângulo C? Está aqui, ó, cateto adjacente é B sobre o cateto oposto, C, B sobre C, tá? Ou também podemos ver que a cotangente, tá? Eu vou até escrever aqui, ó, a cotangente,
tangente de um ângulo A, ela vai ser igual a 1 sobre a tangente deste ângulo A, tá certo? A cotangente de um ângulo é o inverso da tangente, tá certo? Por isso que temos essas relações aqui, ó. Como esses ângulos são complementares, ou seja, a tangente vai ser igual, a tangente de um ângulo vai ser igual a cotangente do seu complementar, tá? Bom, vamos a mesma coisa, podemos ver para cá, ó. Quanto é a tangente do ângulo C? Cateto oposto sobre cateto adjacente, C sobre B. Cotangente é cateto adjacente, cateto do B aqui, ó, cateto adjacente, que é C sobre o cateto oposto B, tá? Então também são iguais. A tangente de um ângulo é igual a cotangente do seu complementar, ok? Bom, aí temos as razões trigonométricas, tá? Especiais, ou seja, porque ela ocorre em alguns ângulos que são chamados de ângulos especiais, tá? O primeiro ângulo que é chamado de especial é esse ângulo aqui, ó, de 45 graus, tá? Então, para vermos quais seriam essas razões trigonométricas, ou seja, o seno, o cosseno, a tangente e a cotangente desse ângulo de 45 graus, vamos considerar esse triângulo aqui, ó, ABC, isósceles. Um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais, tá? Bom, sem perder a generalidade, vamos escolher esses lados aqui, ó, os lados iguais com a medida igual a 1, tá? Então essa medida aqui de C eu vou chamar de 1, a medida de B também de 1, e aqui eu tenho essa hipotenusa, tá? Bom, esse triângulo, ele é retângulo em A, tá? Então esse ângulo A, ele vai medir 90 graus, tá certo? Ou seja, ele é chamado de ângulo reto, tá? E quem seria a medida de B e C? Num triângulo isósceles, a medida deste ângulo C é igual à medida do ângulo B, tá? Então essas medidas aqui são iguais. Se a soma desses dois ângulos em um triângulo retângulo, elas dá 90 graus, porque esse ângulo C e B são complementares, então cada um vai medir quantos graus? 45 graus, não é isso? 45 aqui, 45 aqui, 45, 45, 90, com 90, 180, tá? Então o ângulo B e ângulo C vai medir 45 graus. A medida de B e C, tá? A gente supôs aqui, ó, sem perder a generalidade, que isso aqui vai ser 1, tá certo? Vai ser 1. Então, pelo teorema de Pitágoras, ó, o que é que me diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, A ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Então, aqui, ó, só vou colocar aqui em cima, ó, A ao quadrado seria igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ok? A ao quadrado é igual a 1 mais 1, 2. Isso implica que A vai ser igual a raiz de 2, tá? Então, a medida de A aqui, ó, vai valer raiz de 2. Então, vamos lá, ó. Vamos verificar quanto é que vai ser o seno, cosseno, tangente de um ângulo de 45 graus. O seno de B, ó, o seno de B a gente sabe que é, aqui tá B, tá? É cateto oposto, que vale quanto nesse caso, ó, B sobre a medida da hipotenusa, que é A, tá? Porém, a gente já sabe que B vale quanto? B vale 1. E A vale raiz de 2, neste caso aí, né? Isso daqui, ó, racionalizando, multiplicando aqui em cima e embaixo pela raiz de 2, temos que a medida do seno de 45 vai ser igual a quanto? Raiz de 2 sobre 2. Então, vamos memorizar esse valor aqui, tá? Vai ser muito útil para a gente futuramente, tá? Sempre em vários exercícios, e a gente vai ter que lembrar dessas medidas, desses ângulos que são chamados de ângulos especiais. O cosseno do ângulo B é cateto adjacente, que é C, né? A medida de C sobre a hipotenusa, que é A. Isso implica que o cosseno, quanto é a medida de C? 1, né? Sobre a medida de A, que é raiz de 2. Tá certo? Ó, racionalizo ali em cima da mesma forma, isso daqui vai me dar como resultado raiz de 2 sobre 2 também, tá? E isso é
bem plausível, né? Se os ângulos são iguais, né? Isso daqui, ó, se num triângulo isósceles, o seno é igual ao seu cosseno, tá? O seno de um ângulo de 45 graus é igual ao seu cosseno de 45 graus, tá certo? Quanto seria a tangente de B? A tangente de B é igual a cateto oposto, que é 1, aliás, eu vou colocar aqui B, né? Sobre o cateto adjacente, que é a medida de C. Quanto é que vale a medida de B? 1, né? 1. E a medida de C, 1 também. Então, a tangente e o ângulo B é 45 graus. A tangente de 45 graus, ela vale 1, tá certo? 1. E aqui também, ó, lembra lá do vídeo anterior que a gente viu que a tangente de um ângulo é o seno sobre o cosseno? Se o seno é igual ao cosseno, quando eu dividir o seno pelo cosseno, realmente isso daqui vai dar 1, tá certo? Quem seria a cotangente? É cateto adjacente, tá? C sobre o cateto oposto, B. A medida de C, tá? A cotangente nesse caso aqui, ó, de 45 graus, né? Vai ser igual a medida de C, que é 1, sobre a medida de B, que é 1, e 1 dividido por 1, isso aqui vai ficar igual a 1, né? Ou seja, também sabemos que a cotangente, ela é o oposto, né? É o inverso da tangente, tá? O inverso multiplicativo, ou seja, 1 dividido por 1, 1, tá? Justo com que a cotangente também seja igual a 1. Já em um ângulo de 30 graus, tá certo? Vamos considerar um triângulo equilátero. Um triângulo, ele é equilátero quando todos os seus 3 lados são iguais, tá? E vamos considerar também, ó, sem perder a generalidade, esse lado igual a 2. Então, a medida aqui, ó, de CB vale 2, a medida de CA vale 2, a medida de AB vale 2. Se eu quiser ver a altura deste triângulo, tá? Eu traço aqui, ó, uma CM. Esse M aqui, como todos os lados são iguais, essa altura vai tocar aqui, ó, justamente no ponto médio, tá? Por isso que eu chamei de M ponto médio, ou seja, este lado aqui, ó, esse pedaço aqui, MB, vai ser igual a esse pedaço aqui, ó, AM, tá? Se tudo vale 2, aqui vale 1, aqui vale 1. E eu vou olhar somente para um lado desse triângulozinho aqui, tá? Aqui é um ângulo de 90 graus, né? Então, esse ângulo M aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, porque CM aqui, ó, é a altura. Se a altura, aqui vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Ok? Bom, se aqui é a altura, tá? Esse ângulo aqui é 60 graus, né? Porque é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais e todos os ângulos também, ó, também vale 60. Aqui vale 60, aqui vale 60 e esse ângulo todo C aqui, ó, valeria 60, tá? Porém aqui, ó, eu tenho que esse ângulo aqui é olhando para este triângulo, tá? Esse ângulo aqui, M, vale 90, aqui vale 30, esse daqui é complementar esse, a soma tem que dar 90 graus. Então, este ângulo aqui só pode ser 30 graus, tá? Eu também vou chamar de C, tá? Não confunda com o C grande aqui, C todo, tá? Eu vou pegar só esse metade aqui e vou chamar de C, ou seja, 30 graus, né? Vale esse ângulo C, tá? Esse ângulo C aqui, ó, 30 graus. Esse CM aqui, se a gente também pode olhar ele como sendo a bissetriz desse ângulo todo aqui, tá? Se esse ângulo todo é 60, corta ao meio essa bissetriz aqui, ó, que vai cortar este ângulo aqui ao meio, tá? Quanto vai ser a medida de C? 1, né? A gente já viu 1, tá? 1 vai ser a medida de C. Na verdade, ó, a gente pode até colocar assim, ó, C vai ser o lado dividido por 2, né? Então vai ser L dividido por 2. Nesse caso, a gente está considerando L igual a 2, 2 dividido por 2, 1, tá? Porque esse ponto M aqui é o ponto médio deste lado aqui, ok? Então, pelo teorema, tá, de Pitágoras, a gente tem que esse cateto aqui vale 1, esse lado vale 2. Vamos achar essa altura, que eu vou chamar aqui de B, ó.
Então, lado ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual ao cateto, que é B, que eu não sei quanto é, ao quadrado, mais o C1 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado, 4, igual a B ao quadrado, que eu não sei quanto é, mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, passa para o outro lado, vai ficar 4 menos 1, 3. Então, o B vai ser igual a raiz de 3, tá? Então, já temos este triângulozinho aqui e conhecemos todas as suas medidas e todos os seus ângulos, tá certo? Então, vamos lá, ó. Quem seria o seno deste ângulo C? Aqui eu tenho um ângulo C, qual seria o seno dele? É cateto oposto, que vale C, a medida de C, né? A medida de C, sobre a hipotenusa, que é L, né? O ângulo C, a gente já viu aqui, ó, né? Chamou C, só esse pedacinho aqui, vale 30 graus, né? C, essa medida C é 1 sobre lado. Quanto é o lado? 2. Então, o seno de 30 graus, ó, vai ser igual a 1/2, tá certo? O seno de 30 graus é igual a 1/2. Então, vamos calcular o cosseno de C. Cosseno de C é cateto adjacente, que é a medida de B, sobre a hipotenusa, que neste caso aqui é L, tá? C é um ângulo de 30 graus, B é raiz de 3, e L é o lado 2, né? Então, o cosseno de 30 graus, ó, é raiz de 3 sobre 2, tá? E quanto é que vai ficar a tangente? A tangente de C, deste ângulo C aqui, vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, a medida de C sobre a medida de B, né? A medida de C vale 1 sobre a medida de B, raiz de 3. Se eu quiser racionalizar isso daí, ó, multiplico pela raiz de 3 e divido pela raiz de 3. 1 vezes a raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3, tá? Então, a tangente de 30 graus, ela vale raiz de 3 sobre 3. Ok? E a cotangente? A cotangente é cateto adjacente, que é B, sobre C, né? A medida de B vale quanto? Raiz de 3. E a medida de B, de C? A medida de C vale 1, né? 1, ok? Então, ó, podemos ver que a cotangente do ângulo 30 graus é raiz de 3, tá? Isso aqui vai ficar apenas raiz de 3. O inverso de raiz de 3 sobre 3 é igual a raiz de 3, tá? Então, aqui já temos, ó, seno, cosseno, tangente e cotangente do ângulo 30 graus. Vamos usar esse mesmo triângulo aqui para verificar essas razões trigonométricas do ângulo 60 graus. Então, aqui, ó, vamos considerar o mesmo triângulo, tá? Qual a gente já identificou todas essas medidas e todos os ângulos. Para verificar agora, ó, com relação a este ângulo B aqui, tá? O ângulo de 60 graus. Quanto seria o seno de 60 graus? Bom, como esses ângulos são complementares, a gente sabe que o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro, né? Quanto seria o seno de B? A medida de B, que é cateto oposto, né? Sobre a hipotenusa, L. Quanto é o cateto oposto? A medida dele, ó, raiz de 3 sobre a hipotenusa, L, que é 2, tá? Raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 30, né? O cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2, tá? Porque esses ângulos são complementares. Vamos para o cosseno de B. Cosseno de B, né? A gente já sabe que é cateto adjacente, que a medida vale C, sobre a hipotenusa, L. A medida C vale 1, né? A medida de L é 2. Então, ó, o cosseno de 60 é igual a 1/2, que realmente é igual ao seno de 30, né? O seno do ângulo C, seno de 30. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é igual a 1/2. E quanto é a tangente deste ângulo B? Cateto oposto, raiz de 3
sobre cateto adjacente, 1, né? Então, a tangente de 60 vai ficar igual a raiz de 3, ok? Bom, também podemos ver como a tangente do ângulo B é igual a cotangente de C, tá? E a cotangente de C a gente já tinha visto que a cotangente de 30 é raiz de 3. A cotangente de B vai ser igual a tangente, né? Ou seja, 1 sobre a cotangente de C, ou seja, a tangente de C, a tangente de 30. Mas vamos ver aqui, ó, a cotangente cateto adjacente, que é a medida de C, né, cateto adjacente, sobre cateto oposto, que é a medida de B, tá? Então isso daqui vai me dar como resultado C vale 1 e B vale raiz de 3. Bom, a gente já racionalizou isso daqui e viu que o resultado vai ficar raiz de 3 sobre 3, ok? E agora, tá? Vamos organizar todas essas informações desses ângulos especiais em uma tabela, tá? Então vamos lá, ó. Aqui eu coloco os ângulos, tá? 30, 45, 60 e quero saber as medidas do seno, cosseno, tangente e cotangente. O seno de 30 vale quanto? O seno de 45 vai valer o valor aqui. O seno de 60 aqui, tá? Para a gente não ter que ficar fazendo esses cálculos sempre, tá? Existe uma maneira um pouco prática de se resolver isso daí, tá? E eu vou tentar mostrar aqui para vocês como seria essa, tá? Então, ó, você sempre completa aqui o numerador, ó, com 1, 2, 3, ó. 1 do seno, tá? Do seno, 30, 45, 60, então você coloca 1, 2 e 3. Já o cosseno, ó, 3, 2 e 1, tá certo? 1, 2, 3, 3, 2, 1. E aí você passa a raiz nesses números, tá? Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, né? Porque 1 vezes 1 vai dar 1. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1 é 1, tá? Pois bem. E aí agora você vai pegar esses 6 números e dividir todos eles por 2. Dividido por 2, dividido por 2, dividir por 2, dividir por 2, por 2 e por 2. Pronto. Já sabemos o seno, o cosseno desses ângulos aqui, de 30, 45 e 60, tá? Basta conferir acima e vamos ver que vão ser esses resultados aqui mesmo, tá? E aí agora vamos para as tangentes. A tangente a gente já sabe que é dividir o seno pelo cosseno. Então eu vou dividir este número de cima por este de baixo. De cima pelo de baixo, de cima pelo de baixo, tá? Nessa divisão aqui, ó, quando eu dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, né, vai dar 1. Eu dividi um número por ele mesmo, então esse camarada aqui vai ficar 1, tá? Bom, a cotangente é o inverso da tangente. O inverso de 1, 1 também. Tá? Então aqui já 1. E aí vamos para cá, ó. Vamos dividir esse valor por esse. Quando eu pegar, é uma divisão de fração, né? Então eu vou pegar a primeira, que é raiz de 3 sobre 2, e dividir por 1/2. Ou seja, dividir por 1/2 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de 1/2. Multiplicar por 2 sobre 1. Esse 2 eu posso simplificar com esse 2, vai ficar somente raiz de 3. Então aqui, ó, vai ficar raiz de 3, né? E a tangente de 60 é igual a cotangente de 30, né? Raiz de 3 aqui também, tá? E outra aqui, ó, você pode fazer de diversas formas. Dividir esse número aqui por este, tá? Aí você vai ver que o resultado aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Ou você pode pegar o inverso desse. 1 sobre raiz de 3 é o inverso. E aí você racionaliza por raiz de 3, que vai ficar raiz de 3 sobre 3, ok? Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 30 é igual a cotangente de 60. Aqui também, ó, raiz de 3 sobre 3, tá? Então aí, ó, essa aula de hoje, tá? Neste vídeo, foram as razões trigonométricas sobre esses ângulos aí, que são chamados de ângulos especiais. Vimos esta tabelinha aqui também, para não esquecermos, tá?
com relação a estes ângulos que são chamados de ângulos especiais. Ok, pessoal? Então, vamos ficar por aqui, tá? Na próxima vídeo a gente vai fazer alguns exercícios utilizando esses conceitos que aprendemos na aula de hoje. Ok? Até mais! I never made